Oi, eu sou o Bruno, tô aqui de novo e essa semana eu começo uma série de vídeos que eu vou fazer quinzenalmente em que eu falo sobre os filmes que eu assisti nas últimas 2 semanas. Normalmente eu vejo um filme por dia, então eu vou ter sempre uns 14 ou 15 filmes para comentar e vou falar sobre eles de uma forma bem simples, sem querer ser muito como um crítico de cinema, nem nada disso. Isso é mais um diário em vídeo do que eu assisti e do que eu achei de uma forma super pessoal e casual, basicamente. Então, vamos nessa, né? Bom, o primeiro filme dessa lista das últimas 2 semanas é Dançando no Escuro, do Lars von Trier, que foi lançado nos anos 2000 e tem a Björk como atriz principal. Eu reassisti esse filme, na verdade, eu já tinha visto ele muitos anos atrás, quando eu era um adolescente, e esse filme tinha me marcado como um dos filmes mais tristes que eu já tinha visto na minha vida, naquele momento, é realmente muito triste, e isso continua me passando a mesma sensação, mesmo agora, com 28 anos de idade, ainda assim. É provavelmente o filme mais devastador que eu já assisti, é muito triste. E a Björk tá muito bem nesse filme. Ela mereceu o prêmio que ela recebeu de melhor atriz, mas é realmente um filme devastador, é um musical também, que é uma coisa super estranha, mas funciona, porque é com a Björk e mesmo assim, mesmo que não fosse com a Björk, ainda é super bem escrito e essa coisa do musical ainda encaixa bem com a tragédia do filme inteiro, de alguma forma, porque faz parte também da vida dessa personagem. Eu não apoio de nenhuma forma esse diretor. Eu considero que esse ainda é um filme muito bom. E é o único filme que a Björk fez, assim, eu gosto muito da Björk, então eu gosto muito desse filme, de qualquer forma. O próximo filme que eu assisti foi Uma Armadilha ou Bandeira na Névoa. É um filme que não foi lançado no Brasil comercialmente, então não tem um nome em português. É um filme japonês que foi lançado em 1965. Esse filme é bem interessante por conta da história, né, que fala sobre a desigualdade no sistema judiciário e como pessoas que têm menos condições de pagar um advogado de qualidade vão sofrer consequências piores, vão inclusive ser condenadas por crimes que elas não cometeram, e isso em contraste com pessoas que têm dinheiro para pagar esses advogados e conseguem se safar, inclusive de crimes que elas realmente cometeram. Então, e isso é bem interessante nesse filme. Porém, como obra cinematográfica, né, pensando em coisas além da narrativa, eu não achei ele tão interessante assim. Ele não é ruim, mas também não é nada demais. O centro mesmo desse filme é essa narrativa, e é uma narrativa muito interessante mesmo, e é muito gostoso ver como essa vingança se desenrola, basicamente. Eu gostei bastante desse filme. Em seguida, eu assisti Razão e Sensibilidade, um filme que foi lançado em 1995 e tem como atrizes principais a Emma Thompson, que eu amo muito, e a Kate Winslet, que eu também gosto muito. É um filme que é baseado em um livro da Jane Austen e eu acabo gostando muito desses filmes porque a Jane Austen escreve com uma ironia e um senso de humor que é uma coisa muito interessante para mim e que eu gosto muito. Ela consegue fazer esses comentários sociais de uma forma muito ácida e isso sempre me chama muita atenção. As atrizes principais estão ótimas no filme. É um filme dos anos 90 que foi feito também... Sabe, é um filme da Jane Austen, então ele é comercialzão, assim, não tem nada espetacular, né, nesse filme, mas ele é bem feito, sim. As paisagens são muito bonitas, tem aquela coisa, né, do interior da Inglaterra, enfim. É um filme super romântico, né. Então eu gostei bastante dele por conta desses aspectos e porque é uma história da Jane Austen que é gostosa de assistir também, né. Então é um filme sobre romance, sobre amor, sobre dificuldades financeiras, ganância, só que tudo isso de um jeito bem banhado em humor. A Kate Winslet está muito boa nesse filme. Ela tem uma coisa
ser atriz de comédia também, que eu acho muito engraçado, sabe? Porque ela é uma ótima atriz de drama, mas ela consegue fazer um ótimo personagem de comédia. E é engraçado também porque a comédia da Kate Winslet é que ela é extremamente dramática, assim. É uma personagem que reage a tudo de uma forma muito exagerada. Então, é daí que vem o humor. E a Emma Thompson também tá muito boa nesse filme. Ela é uma atriz excelente, né? E ela realmente carrega o filme com a maneira como ela consegue interpretar essa personagem com muita sensibilidade. Então eu gostei bastante desse filme também, mas basicamente assim, um filme que eu assisti por prazer de ver essa história da Jane Austen, e porque eu gosto das atrizes, mas como obra cinematográfica eu não achei nada espetacular. O próximo filme que eu assisti é Morte de um Unicórnio, de 2025, com o Paul Rudd e a Jenna Ortega. É um filme bem de entretenimento, tem elementos de comédia, tem elementos de terror, é um tipo de filme que está super alinhado com uma moda que tem ultimamente de uns assim, filmes comerciais que condenam a classe alta da sociedade, mas não tanto assim, sabe? É uma crítica feita à classe alta da sociedade, só que já foi feita tantas vezes e de forma tão superficial que meio que não faz tanto sentido, mas isso está presente no filme, é uma parte, na verdade, essencial do filme. E, assim, é um filme de entretenimento, assim, eu não gostei tanto desse quanto dos outros que eu assisti nessas 2 últimas semanas, mas o tempo passa super rápido vendo ele, porque acaba sendo um filme facilmente digerível. Não tem muito o que falar sobre esse filme, foi bem mediano, mas assim, também não foi horrível, foi só bem mediano. Depois disso, eu assisti Retorno a Howard's End, de 1992. É um outro filme com a Emma Thompson, porque eu meio que acabei gostando muito de ver ela em Razão e Sensibilidade, e queria assistir outro filme com ela. Esse filme também tem a Helena Bonham Carter, que é uma ótima atriz também. Eu não tinha visto nada dela antes dela fazer os filmes do Harry Potter. Foi a primeira vez que eu vi ela fora desse contexto, na verdade, e foi bem gostoso, ela estava muito boa nesse filme. Eu gostei muito desse filme porque é baseado em um livro do E.M. Forster, que é um dos escritores que eu estou mais interessado em ler no momento. Eu não li nada dele ainda, mas eu quero muito ler o livro de O Retorno a Howard's End e também outros livros dele, como Maurice e Quarto com Vista, se eu não me engano, porque é um escritor gay da Inglaterra, do século XIX, então, tipo assim, eu sei que eu vou gostar das coisas que ele escreve e eu gosto normalmente de filmes baseados nos livros dele. Então foi gostoso de ver esse filme por conta da história também, não tem nada de extraordinário cinematograficamente acontecendo, as atrizes estão ótimas e, assim, também não tem muito o que falar, mas eu sinto um prazer em ver esses filmes dos anos 90, que se passam na Inglaterra do século XIX. Eu tenho uma coisa com a Inglaterra do século XIX que eu não sei explicar. Provavelmente é por conta desse movimento literário que existiu naquela época. Mas enfim, é uma coisa meio romântica, assim. Então eu gostei desse filme por conta disso também. Em seguida, eu assisti um filme que eu loguei esse filme, que é o show da Lady Gaga em Copacabana. Foi um ótimo filme, foi um ótimo evento de presenciar, porque eu não estava no Rio de Janeiro, eu não tive coragem de ir para o Rio de Janeiro, porque eu achei que ia estar muito lotado, enfim, por várias questões, né? Mas eu assisti ao vivo e foi uma delícia, foi um show maravilhoso e sim, foi um dos filmes que eu assisti nas últimas 2 semanas. Depois desse eu vi Gamera, o Monstro Gigante, de 1965, que é um filme japonês de monstro, naquele mesmo estilo Godzilla, né? Inclusive a história é extremamente similar, tipo, meio vergonhosamente similar, é impossível não pensar em Godzilla, que foi lançado mais ou menos 10 anos antes, assim, uma década antes desse filme. Até o design desse monstro é muito parecido com Godzilla, acaba parecendo uma cópia barata de Godzilla por conta disso. Então eu não gostei tanto desse filme. Ele não é mal feito, tem efeitos especiais interessantes, mas é isso, assim, não tem como não comparar esse filme com Godzilla. E comparado a Godzilla, ele é muito inferior.
Pra não dizer que eu não gostei de nada nesse filme, ele tem, assim, ele cria uma relação desse monstro com tartarugas, que é uma coisa fofinha que acontece no filme. Você vê várias tartarugas e esse monstro é tipo meio que uma tartaruga gigante. E isso é um pouco interessante, pelo menos. Mas de resto, Godzilla foi 1000 vezes melhor e muito mais interessante, então não tem nem o que dizer, sinceramente. Depois desse filme, eu assisti A Avaliação, de 2024, se eu não me engano, que é um filme com a Elizabeth Olsen e a Alicia Vikander. Elas estão ótimas nesse filme, eu esqueci o nome do homem que faz o marido da Elizabeth Olsen, mas ele também tá ótimo nesse filme. E eu não gostei tanto quanto eu poderia ter gostado, porque apesar do filme ter uma história interessante e de ser bem escrito, ele é bem escrito, as atrizes estão ótimas no filme, enfim, é um filme bem feito e tudo, eu gostei da direção de arte, tudo isso é muito interessante, mas o que não me pegou foi a câmera. Eu sei que é muito, né, talvez um pouco pedante falar assim, mas realmente, assim, eu achei que a câmera é uma coisa que é muito senso comum nesse filme, sabe? Eles não fazem nada de muito interessante com a fotografia e isso acabou matando um pouco o filme pra mim, porque ficou com uma fotografia tão de senso comum mesmo, assim, eu não tenho muita outra palavra para descrever esse tipo de direção, de fotografia, que assim, isso acabou puxando o filme pra baixo, querendo ou não. Infelizmente, porque o resto do filme é muito interessante, é muito legal. E é interessante, só que a fotografia pra mim matou esse filme. Acabou fazendo de um filme que poderia ser muito bom, um filme medíocre. Depois disso, foi o dia do meu aniversário e eu acabei vendo o filme da Bjork, o Cornucópia, no cinema. Esse foi meu presente de aniversário que meu namorado me deu e eu gostei muito de poder ver esse filme. E é um filme de show. É tipo assistir o show da Lady Gaga, mas é um show da Bjork no cinema. Foi uma experiência gostosa, mas é isso, assim. Também não tenho muito o que comentar, assim, né? Depois disso, eu assisti Samurai Assassino, que é um filme de 1965. E assim, eu tô fazendo uma maratona. Maratona não, mas assim, eu tô seguindo uma lista de, sei lá, 300 filmes japoneses, porque eu queria fazer um panorama de cinema japonês, então por isso que eu tenho vários filmes japoneses que eu estou assistindo e eu tô vendo em ordem cronológica. Eu enfio outros filmes fora dessa lista no meio, né, como vocês puderam perceber, mas eu tô no meio dos anos 60 agora. E no meio dos anos 60, assim, estando nesse lugar que eu estou, do cinema japonês, eu já vi muitos filmes de samurai. Esse é mais um deles. Mais um filme de guerra, de clãs e de assassinatos de samurai, toda aquela questão de honra e tudo mais. E eu estou um pouco cansado, eu confesso. Achei meio chato, sinceramente, não gostei de ver esse filme. E eu também já vi muitos filmes de samurai nesse momento da minha vida e não aguento mais também. Não é meu tipo de filme. Filme de samurai, desculpa, mas não é. Depois disso, eu assisti Confinado, um filme de 2025 com o Bill Skarsgård e o Anthony Hopkins, que ainda tá vivo e fazendo filmes, surpreendentemente pra mim, e fazendo sempre o mesmo personagem, infelizmente, porque eu acho que ele é um bom ator, mas provavelmente só oferecem esse papel pra ele, então ele tem que fazer esse papel de vilão, meio psicopata e tudo mais. Achei esse filme horrível, muito mal escrito, mal dirigido. Não sei o que esses atores bons estão fazendo nesse filme, mas enfim, provavelmente o dinheiro inteiro do filme foi para pagar o cachê desses dois atores, então não sobrou dinheiro para nada mais, e o filme acabou ficando bem ruim. E é só uma história muito ruim, um filme muito mal feito e mal dirigido, assim, sinceramente. Não gostei, nem um pouco. Em seguida eu vi Daima Jin, que é um filme japonês de 1966, nessa onda de filmes japoneses que eu ando vendo, e é um filme de monstro misturado com um filme de samurai, mas eu achei esse filme bem interessante. Primeiro que ele é um filme colorido, que é uma coisa relativamente incomum para essa época do cinema japonês. Os filmes dos anos 60 são majoritariamente em preto e branco. Então já foi uma boa surpresa ver um filme colorido, porque deu uma variada em tudo que eu estava vendo dessa época do Japão. Eu achei esse filme legal.
Achei esse filme bem interessante, é uma boa variação no tipo de filme de samurai e filme de monstro que eu estive vendo. É um filme muito bem feito, ele é muito bonito, a trilha sonora é muito bonita também, e o monstro é um monstro muito interessante também. Porque ele é tipo uma pessoa, ele é como se fosse um samurai, é, só que gigante, que vinga essa vila que estava sendo escravizada. Então tem uma coisa de justiça social também que é muito interessante. Eu gostei desse filme bastante. Depois disso, eu acabei reassistindo Persona, que é um filme de 1966 também, do Bergman, né? Clássico, com a Liv Ullmann e a Bibi alguma coisa. Eu deveria ter pesquisado e decorado o sobrenome dela, mas enfim. Esse é um filme clássico do cinema e eu tinha visto ele quando eu era muito adolescente, então eu sinto que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo no filme. E eu sei que, né, você vai falar, ninguém entende o que está acontecendo em Persona, mas eu assisti dessa vez e eu achei ele muito interessante justamente porque ele consegue contar meio que duas histórias ao mesmo tempo, né, paralelamente. Uma história que você entende, que é a história dessa enfermeira que cuida de uma atriz que simplesmente parou de falar, ela é totalmente saudável, mas ela decidiu parar de falar. E também essa outra história paralela que não faz sentido nenhum, assim, que é uma história basicamente sobre como elas duas estão meio que se misturando ali naquela viagem que elas fazem pra praia, né, pra melhorar a saúde dessa atriz. Enfim, eu achei um filme extremamente bem feito, muito bonito, assim, ele é lindo, a fotografia é linda, tudo nesse filme é muito lindo. Comparado a tudo que eu estive vendo nos anos 60, foi chocante ver esse filme, porque ele é completamente diferente, a edição é muito interessante, as atuações são muito interessantes, é um filme também que é muito bem escrito, muito bem dirigido, é realmente uma obra-prima do cinema. Eu estava um pouco receoso de reassistir esse filme, porque eu vi algumas pessoas que reassistiram o filme e falaram que era melhor não ter reassistido, porque é meio que um filme para adolescentes, sabe? Tipo, um filme que encanta adolescentes e não... E quando você revê, quando você é adulto, você percebe que não tinha nada demais ali. Mas, assim, eu reassisti e eu achei melhor ainda do que eu tinha a lembrança, assim, desse filme. Enfim, achei ele muito bom, realmente uma obra-prima do cinema e tá na minha lista de filmes favoritos. Eu já tinha colocado antes de reassistir na minha lista de filmes favoritos, e então ele continua lá, porque eu gostei muito desse filme. Depois disso vem um filme que eu assisti ontem, que é Folhas de Outono, um filme de 2023. Eu achei esse filme bem interessante, porque ele não foca só na tragédia da vida operária. Ele tem um senso de humor muito interessante, ele é um filme super romântico, acontecem coisas super engraçadas e super bizarras também. E, assim, achei super divertido, muito bem dirigido. A iluminação desse filme é incrível, a iluminação de todos os filmes desse diretor é muito boa, mas é uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme. E eu adoro como ele consegue criar com a luz e com a cor uma sensação de que você tá... É quase teatral, assim, né? A sensação do que ele cria, só que ao mesmo tempo é super real, assim. O contexto de tudo que está acontecendo, essa vida operária e tudo mais. Eu achei esse filme muito interessante por conta disso e gostei bastante dele, assim. Achei muito agradável assistir esse filme. E o último filme que eu assisti hoje, inclusive, é A Face do Outro, que é um filme de 1966, do Japão também, desse mesmo diretor de A Mulher nas Dunas, né? Que é um filme que eu gosto muito. E assim, infelizmente eu não gostei desse filme. Eu achei que a premissa é super interessante, mas eu achei que... Não sei, eu não achei ele muito bem escrito, sinceramente. O filme acabou querendo alcançar um nível de profundidade que ele não consegue alcançar, na verdade, pela escrita dele, sabe? Acabou que ficou parecendo um pouco meio falso, assim, pra mim, meio forçado demais, que é exatamente o que eu achei que ia acontecer com Persona, e não aconteceu com Persona. O Persona me surpreendeu, porque foi um filme maravilhoso. Esse filme é o que eu achei que ia acontecer, assim, me decepcionou, porque ele parece ser muito profundo, e ele quer ser muito profundo, mas ele não consegue alcançar isso. Visualmente ele é super interessante,
Então tem isso, pelo menos vale a pena assistir pelo aspecto visual dele. Tem muitas coisas de edição também, assim, coisas formais do cinema que são muito interessantes nesse filme, mas o roteiro, pra mim, não funcionou. Infelizmente. Não funcionou mesmo. Esses foram todos os filmes que eu vi nas últimas 2 semanas. Espero que isso tenha sido interessante para alguém. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, eu acho. Tchau.